Fala, Trailblazers, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio muito bacana, coisa nova, nunca falada aqui, trazendo mais um super tema para você sobre algo que todo projeto tem, todo cliente precisa, né? Aquele suporte em Salesforce. E para isso a gente trouxe uma convidada muito especial aqui, a gente já já vai apresentar ela. Bom, para essa entrevista de hoje, eu vou ser o facilitador junto com meu amigo aí, Guilherme Monteiro. Fala, Trailblazers. Tudo certinho por aí? De volta, graças a Deus, né, gente? Graças a Deus, né, Gui? Gui aí, para quem não sabe, ele passou por aquele período covídico, né? Mas graças a Deus está aí de volta aí com a gente. E também temos aqui a nossa fantástica Débora Vanzo, da Watsley. Oi, gente, tudo bem? É ótimo estar aqui com vocês de novo. E lá nos bastidores, o Felipe Moreno, o Bruno Passos e a Rafa Monteiro, a nossa querida Fafá, que faz aí as nossas fantásticas edições aí, ajuda todo mundo aí, né, a levar esse conteúdo para vocês, tá? Bom, antes da gente falar com a nossa queridíssima convidada de hoje, você já conhece a InnoLevels? Ela é a empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. InnoLevels, tecnologia aplicada por pessoas para pessoas. E a nossa convidada de hoje é a Suelen Correia. Su, atualmente, ela é Head de Qualidade e Suporte na Collector. Tem MBA em Gestão de Projetos e também certificações como Admin, Copado, COBIT, ITIL, Support Manager, Ranger lá no Trailhead, tem um monte de Super Badge e ela hoje vai abrir tudo aqui para a gente sobre suporte. Su, seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal. Obrigada. Fico muito feliz pelo convite, por falar desse tema tão importante aí para os nossos clientes e também para cada pessoa, né, que trabalha aí com o Salesforce. Bacana. Su, como você já sabe aí, já nos acompanha há algum tempo, quem vem traz uma música, né? E que música você deixa para os nossos ouvintes aí, espectadores? Eu gosto muito da Isa, né? Então eu trouxe Dona de Mim, que acho que representa muito, principalmente para as mulheres, né? O posicionamento das mulheres no mercado de trabalho, principalmente em TI. Então é uma música que eu gosto bastante. Show! E essa música, juntamente com as demais dos nossos outros convidados, né, que já passaram por aqui, você vai encontrar lá no Spotify, a gente vai deixar o linkzinho lá para você ver essa playlist completa, tá? Não perca lá, vá lá e confira essa e as outras. Suelen, conta pra gente aí, teve alguma frase ali que te impactou ou que te impacta aí que você gostaria de compartilhar também? Acho que uma frase que eu gosto bastante, né, que basicamente a experiência ela não deve ser medida através do tempo e sim por resultados, né? Então é uma frase do Max Geringer que eu admiro bastante e faz todo sentido. So, antes da gente falar de suporte em Salesforce, conta pra gente um pouquinho da sua carreira. Sim, eu tenho 31 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 17. Eu já fiz de tudo um pouco assim na minha carreira. Já fui operadora de telemarketing, já trabalhei com monitoria de qualidade, treinamento, control desk, fui de planejamento, depois supervisora de atendimento, coordenação. E aí eu me consolidei no ramo de serviços, né? Serviços de atendimento ao usuário final. E eu tive uma oportunidade de ter em uma dessas experiências o primeiro contato com o Salesforce, que foi em 2014. E ali eu tive uma oportunidade de começar uma operação do zero, de sustentação já em Salesforce, como coordenadora. E ao longo desses últimos 6 anos e meio, aproximadamente, eu fui crescendo e evoluindo minha carreira aí em TI, né? Minha formação inicial ela é financeira, então, eu tive uma mudança mesmo de ramo, né, na minha carreira em 2015, onde eu entrei em TI, daí eu fui de cabeça mesmo para aprender, me certifiquei, acho que você mencionou algumas certificações que eu tirei, né, ao longo desses anos,
Então, fui me aperfeiçoando aí. Como que é o dia a dia de um analista de suporte, Su, hoje do Salesforce? Bom, acho que o primeiro ponto dessa pergunta é que a gente tem que quebrar, né, o posicionamento do analista de suporte em 3 papéis, né? O analista de Salesforce, você tem um analista de nível 1, que ele é mais focado para a regra, né, de negócio, usabilidade da plataforma. Tem analista de nível 2 e administradores, que são focados já na manutenção da org, a parte gerencial, carga de dados, relatórios, acompanhamento também de integrações, e o nível 3, que é o nosso conhecido papel do dev. Então, sim, a gente tem 3 papéis para falar de suporte, né? Então, a dinâmica deles de trabalho é focada no atendimento ao usuário final. Então, por exemplo, o primeiro ponto é avaliar a base de conhecimento, que é o knowledge, contribuir com isso, avaliar a fila, né, de solicitações, de acordo com a segmentação, se são incidentes, service requests. Então, essas são as principais atribuições, é cuidar, né, desses tickets, né, dos casos que são abertos, até que o ciclo de vida deles seja encerrado. Então, desde a abertura, andamento, fazer os devidos follows, né, e-mails, ligações, interações com o usuário, para que o usuário ele tenha um acompanhamento de ponta até que o caso dele seja encerrado por completo. Então, essa é uma dinâmica pautada com muito fundamento em regra de negócio do cliente e principalmente em estudos em Salesforce, sejam as trilhas, o Trailhead, participar de webinar, saber das releases de lançamento, porque como você sustenta o serviço, você tem que ficar sempre ligado no que pode modificar, principalmente no ambiente de produção. Isso, conta um pouquinho para a gente. Sempre que nós estamos falando em suporte, né, geralmente nós temos um ticket relacionado. E se você, amiguinho aí, fica chamando o suporte e não abre o ticket, saiba que ele também usa isso daí para métrica, né? Então é tão importante quanto o acionamento que você abra o seu ticket, coloque o maior número de evidências aí possível, mas eu vou deixar para a Su contar depois um pouco sobre isso. Mas existem ferramentas proprietárias para gerenciamento de ticket que as empresas utilizam? Conta um pouquinho para a gente como que isso funciona. Sim, existem várias ferramentas, né, ao longo da minha jornada aí, né, até chegar a essa posição de head, da parte de sustentação e qualidade, eu conheci alguma delas, né, eu trabalhei, hoje eu utilizo o próprio Service Cloud, que eu acho que eu sou encantada pelo Service, e, assim, tem tudo ali, né, tudo integrado, a parte de digital, enfim, né, Service Console, Home Channel, então, para mim, de todas que eu já trabalhei, essa que mais me chama a atenção por conta da configuração, não precisa tanta a questão de desenvolvimento, somente se tiver alguma propriedade, né, daquele cliente, mas essa é, para mim, a mais interessante. Mas eu já trabalhei com outras e alguns clientes que a gente trabalha também tem uma própria política e plataforma, né, oficial. Então, ServiceNow é uma delas, também é bem reconhecida no mercado, o Zendesk, que é uma plataforma também de gerenciamento de tickets, tem várias, né? Mildesk, tem bastante ferramentas aí de mercado que fornecem a gestão aí de chamados, né, desde a solicitação, e as próprias, às vezes algumas empresas têm o próprio programa, né, de gerenciar os tickets, né? Acho que um sistema mais simples até adapta o Kanban, né, para fazer esse acompanhamento. Conta um pouquinho para mim, um pouco fora da nossa pauta aqui, uma curiosidade, né? Você disse que existem 3 tipos de profissionais e muito provável dentro de cada atuação de profissional existe um tipo de request, né? Seja um request de suporte, um request de serviço. Como que é feito esse dimensionamento em relação à prioridade, né? Quando de fato eu sei que eu tenho que escalar de um Tier 1 para um Tier 2, como é feito geralmente essa negociação com o cliente para saber qual incidente ou qual ticket é mais prioritário em relação ao outro? Muito boa a sua pergunta e é o que eu vejo de mais evidente aí nos clientes, né? Essa necessidade de saber de como que prioriza alguma coisa, né? Acho que são 2 pontos muito importantes para a gente saber priorizar. A primeira delas é você ter um catálogo de serviços aderente, né? Que é isso, serão relacionados à sua service request, então todo o seu escopo, né, do serviço, o que você pode fazer. É o primeiro passo de você conduzir essa abordagem com o cliente para que eles tenham uma base, né, de quanto tempo leva cada atividade que é feita. E o segundo ponto é a tabela de SLA, né?
que ali você vai ter uma diferenciação, o que é uma prioridade, né, para o negócio e o que é um incidente de alto impacto, o que é crítico, que você tem que parar tudo que você está fazendo para atender, o que tem um pouco mais de tempo para programar, e geralmente é baseado em algumas coisas, né? Até mesmo para que não fique na percepção, né? Porque a gente sabe, né, que nos projetos a gente tem duas visões, né? A visão de negócio, que geralmente é o que requisita, né, a implementação, e tem o próprio time de projeto, que às vezes é um time mais técnico. Por mais que tenha papéis diversificados, é um time especializado para entregar aquela funcionalidade, aquela aplicação que foi pedida, seja em Salesforce ou em qualquer outro sistema que a gente tem no mercado. Então, para definir a prioridade, você tem que casar essas duas coisas. Casar o que é o impacto para o negócio. Por exemplo, às vezes o impacto financeiro é algo muito grave. Às vezes, uma violação de algum dado pode ser muito extrema. Então, assim, a primeira coisa que tem que ser feita é entender o negócio do seu cliente. Eu entendendo o que o cliente faz, como que funciona a dinâmica dele, como que ele fatura, né, qual que é o market share dele, qual o posicionamento dele no nicho, né, de mercado, aí você já consegue mudar um contrato, né, de sustentação aderente com o que ele espera, né, que você vai casar as prioridades, o que vai ser impactante para ele ou não, e com isso facilmente dentro da ferramenta que você trabalha, você consegue criar, né, a classificação adequada, seja ela automatizada ou até mesmo passando pelo escalonamento, né, o escalonamento começa tudo no nível 1, se não for encerrado no nível 1, ele vai para o nível 2, para o nível 3 e por aí vai. Então tem essa dinâmica para ser trabalhada, mas eu considero esses dois fatores os mais importantes, catálogo de serviço e a tabela de SLA aderente ao negócio do cliente. E antes de liberar a palavra para meus colegas, conta para a gente aí, tudo é urgente? Na visão do cliente tudo é urgente, né? E a gente também tem essa celeridade em atender. Acho que a mesma urgência que o cliente tem de ter o seu chamado resolvido, a equipe também tem em resolver aquilo prontamente, né? Então, ainda bem que tem isso, né? Acho que no começo da prestação de serviço, né? Acho que não era bem assim, né? A gente tem uma ilustração, até mesmo quando a gente comprar algo no varejo, né? A venda sempre é muito bem sucedida. Agora, se você tem um problema com a venda, daí virava aquela dor de cabeça. Hoje, todo o ramo de serviço está mais dinâmico, né? Tem a facilidade de interação de reclamações e com isso também você consegue ter uma empatia do cliente para saber se aquilo, de fato, tem que ser escalado em alto nível ou se é possível fazer um planejamento para aquela entrega. Se não fica que nem pastelaria, né? Tudo é para já, tudo é para ontem. Sim. Então, acontece em todas as empresas, em todos os departamentos, mas quando a gente fala de suporte, todo mundo já quer para ontem, né? Então, muito legal. Su, a gente já falou um pouquinho de ferramenta para gestão de ticket, né? Mas quando a gente fala de ferramenta para gestão de logs, né? Para análise de logs no Salesforce, quais são as disponíveis, quais que você recomenda? Sim. Existem algumas ferramentas, né, de log, né, para Salesforce que a própria trilha de administrador avançado ela fornece, né, vários materiais, né, abrangentes, né, alguns disponíveis no API Exchange, tem alguns que você faz o gerenciamento dos eventos, né, na parte de mobile. Então tem uma interação fortemente, né, na API Exchange que fornece essa integração para o Salesforce. Mas também a gente não pode desconsiderar, né, que, por exemplo, as integrações, as APIs, né, o usuário de interface logada, os process builds, os flows, eles também fornecem vários insumos na org. Então, você sabendo utilizar tudo isso, não necessariamente, só se de fato o seu negócio ele requererá algo bem específico para você controlar todos os dias, tiver uma restrição de alguma coisa, mas fora isso você tem essa possibilidade de monitoramentos de eventos específicos, né? Geralmente, assim, o que é feito é login logout, se alguém exportou alguma coisa da org, se teve algum problema de integração, então é esse monitoramento que é feito com mais latência, assim, nos serviços de Salesforce para operação. Muito bacana. Para quem também está estudando Service Cloud, é um caso real, né, que ela usa, né, é um caso real de uso aí que vocês podem aproveitar até no dia a dia, né? Então, muito bacana. Fica com a gente aí que no próximo bloco vai vir muito mais. Então, a gente já volta. Segura aí.
A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Estamos de volta e agora a Su vai falar para a gente como é que é a questão de trabalhar com monitoramento, com a questão de observação de operações ali no Salesforce. Conta para a gente aí como é que é isso no dia a dia. É importante a gente pensar que se o cliente específico ele tem alguma ferramenta, né, desses logs, então a gente tem que trabalhar com rotina. Acho que a palavra-chave para ter isso é estabelecer uma rotina, né? Porque também, assim, se você tiver uma ferramenta robusta que pega log de várias coisas, de vários objetos, de vários eventos da org, e não usar isso para nada, né, eu entendo que é tempo perdido e investimento financeiro também. Então, o que é importante é traçar o que precisa ser monitorado, né? O que é sensível. E, por exemplo, quem tem alguma ferramenta, né, como mencionei na App Exchange, tem algumas possibilidades, né, de compras, né, de ferramentas para integrar com o seu serviço, podem usufruir das funcionalidades que tem ali, ou no caso assim de fazer um monitoramento nativo da plataforma, às vezes um dashboard monitorando uma integração ele funciona bem. Ele pode verificar em alguma condição quantos registros estão com erro, ou até mesmo se algum usuário de interface parou de integrar, isso pode impactar algum serviço. Então, tem questões de administração Salesforce que ajudam no dia a dia. Então, sabendo utilizar essas ferramentas aí padrão, você consegue monitorar o seu serviço e ter eficiência, né? E justamente você avaliar o que você vai fazer com aquilo. Né? Porque também ter um monte de dados ali e não fazer nada, é melhor não monitorar. É a mesma regra para KPIs, né? Se tiver 50 KPIs e não saber o porquê existem os 50, é melhor ter um e monitorar esse um todos os dias e fazer sentido para o seu negócio, né? Vou pegar um gancho antes de ir para a próxima pergunta. Quais são os principais KPIs analisados quando a gente está falando de suporte? Acho que até o próprio Service Cloud, né, a parte de serviços, ele traz alguns, mas eu vejo que, avaliando o serviço de TI como um todo, tem alguns importantes, né? O primeiro deles é o SLA, né, que é se o ticket, né, ele foi atendido dentro do tempo estabelecido, né, no seu contrato, ele é importante. First Call Resolution, que é o atendimento realizado e sanado no primeiro contato que você tem com o usuário. Um ponto importante aqui também é a boa prática de mercado, ela traz que o First Call ele tem que ser medido para interações em tempo reais, ou seja, se você tem um telefone, o receptivo é tempo real, ou se você tem o chat com interação, WhatsApp, bot, enfim, interações dinâmicas, é uma boa prática medir esse indicador. Se você quiser medir a operação como um todo, falando de resolução, você tem que ter a taxa de resolução efetiva, que é importante. Outro indicador que eu considero um dos mais importantes é o Backlog Age. A gente fala assim de universo de chamados abertos, né? Mas se a gente olhar o número frio, por exemplo, se você falar assim, olha, essa operação ela tem 1000 casos abertos, aparentemente é um número ruim, 1000 casos abertos. Só que você tem que olhar a idade desse ticket. Uma coisa é essa, eu tenho 1000 casos em aberto e hoje entraram 800 casos. Né? Uma coisa é, desses 1000 casos, eu tenho 700 acima de 30 dias. Então, um indicador que é muito importante para serviço que eu considero é também avaliar essas faixas de backlog age, de mercado também, para vocês terem referência. Tem que ser medido esse percentual que está acima de 30 dias, tem que ser o menor possível em cima do que você tem em aberto. Legal, Su. Quando a gente fala assim que alguém quer ser um bom analista de Salesforce, né? Ele tem que entender de todos os níveis de depuração, obrigatoriamente? Acho que não necessariamente todos os níveis, né? Mas eu acho que o Trailhead mesmo, se a gente estiver falando de Salesforce, ele te dá um dinamismo para você conhecer bem tudo, né? Você pode se especializar em alguma nuvem, né? Mas quando você está falando de sustentação, é muito importante você ter a trilha de administração, né? Do iniciante ao avançado. Ali você já consegue falar de um pouco de monitoramento de evento, você vai falar um pouco de Process Builder, de Flow, você vai ter acesso a várias informações bem relevantes já para você ter esse dinamismo.
Na trilha de iniciante, de desenvolvedor, você vai falar de Apex, de APIs, de coisas já do dia a dia que, se você unir o útil ao agradável, eu entendo que se um analista de suporte que tiver a trilha completa de admin e tiver a curiosidade de pisar um pouquinho ali no desenvolvimento, não para desenvolver propriamente, mas para saber as principais coisas para fazer uma depuração, né, para conseguir ler um log simples, você não precisa desenvolver, né, e até mesmo a linguagem, né, o Apex ele é mais intuitiva do que muitas que a gente tem aí. Acho que é um ponto bem importante avaliar esse cenário como um todo. Eu ia fazer uma pergunta, mas como sempre eu vou fazer outra, e embasado na minha experiência passando aí por algumas empresas. O quão tão é importante o phase-out entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de suporte? Porque para você suportar uma aplicação, você muito bem disse que você tem que conhecer bem de negócio, né? E eu já vi muitas consultorias e muitas empresas em que esse phase-out de um time para o outro, ele ficava em segundo plano, e muitas vezes as pessoas faziam quando dava e se dava, né? E muitas vezes aí era o time de suporte que tinha que ir atrás quando recebia um incidente. Quão tão importante é ter esse processo no meio do ciclo de desenvolvimento do software, né? Adequar esse processo no meio das sprints para que, de fato, você tenha um processo de suporte eficiente. Conta um pouquinho para a gente. Sim, essa pergunta também é bem interessante, porque se a consultoria em si, geralmente ela é focada em entrega de projetos, né? Seja no modelo ágil ou waterfall, ela é focada no projeto que tem um começo, meio e fim. Quando acabou, terminei meu projeto, a equipe vai ser alocada em outro. Só que se esse cliente ele não avaliou o risco, né, de que ter uma equipe especializada para suportar isso, quando surge um incidente, fica aquilo, né? Acabou o projeto e quem que vai tratar esse problema? E até por isso que quando fui convidado a construir essa equipe, né, de sustentação em Salesforce, a gente teve a preocupação de pensar assim, o desenvolvedor que ele vai atuar em projeto não necessariamente vai ser o mesmo que vai ajudar o time de suporte de nível 1 e nível 2 a resolver um incidente. Porque o cliente que está ali com o problema em produção em tempo real, ele quer agilidade, ele não quer esperar um cronograma, ele não vai poder esperar um encerramento de uma sprint. Então, o ponto-chave aqui é você ter esses 3 níveis trabalhando juntos e com o mesmo senso crítico, né, que é a prestação de serviço voltada ao contrato de sustentação. É voltado a abrir um incidente, nível 1 tem que captar toda a reprodução do erro, entender qual é o usuário, qual é o impacto. Se não cabe para o nível 1 tratar, escalona no nível 2. Nível 2 vai avaliar se é alguma questão de configuração que está causando aquele incidente. Não é aquilo, fui até aqui, nível 3. Aí eu passo para o nível 3, já com uma análise bem aprofundada, para que aquela pessoa ela receba o caso, com todo esse histórico, e com a facilidade que a gente tem no service de mapear, né, essas interações, no sharer, nos comentários do caso, aí essa pessoa consegue já prontamente resolver aquele problema e não tem esse repasse, né? Porque a gente tem que ter a preocupação que na ponta vai ter um cliente que ele está deixando de vender, ele está deixando também de atender o usuário final dele. Então essa preocupação ela tem que ser dada, né? Então não pode só pensar no tipo de projeto, tem que ter uma estrutura específica para suportar seu serviço, porque daí esse tipo de conflito não ocorre. Su, como que a gente realiza um troubleshooting no Salesforce de uma maneira efetiva, né? Considerando tudo isso que você já comentou com a gente até agora. Acho que tem alguns fatores importantes, né? Gerenciamento de incidentes, que é de acordo com as boas práticas de ITIL, e gerenciamento de problema, né? Você precisa tratar a causa raiz, né? Mas para que você saiba que aquele é um impacto grande, você tem que ter esse nível de volume, né? Que evidencie que aquele é um problema. E quando você vai analisar uma causa raiz, pode ser problemas diversos, né? Pode ser várias causas. Então, esse é um ponto importante. Gerir incidentes muito bem e gerir problema para tratar a causa raiz. Essa causa raiz não necessariamente é um bug. Às vezes é uma necessidade de evolução, né, na parte de manutenção evolutiva, de fazer uma melhoria. Às vezes o que, por exemplo, em 2020 funcionava muito bem, agora não é bem assim, porque mudou o mercado, mudou, às vezes, a empresa que usa aquela plataforma mudou, então isso é importante. E também tem algumas técnicas que são importantes fazer. Tem os 5 porquês para você mapear porque aquele problema existe, tem a técnica de escama
de peixe que você consegue quebrar as ramificações daquele problema. Então, essa parte de você a investigativa que ajuda você a resolver o problema na raiz e tornar o ambiente produtivo sustentável. Pegando um gancho em relação a isso, falando de efetividade, muito dos tickets, eles têm relação exatamente com o usuário. E o usuário, muitas vezes, ele só abre o ticket, mas coloca um volume pequeno de insumos que vão drivar, né, o sucesso daquele atendimento e muitas vezes até impactar no First Call Resolution, por exemplo. É que você comentou que o First Call Resolution muitas vezes está relacionado no atendimento online, né? Então, acaba não cruzando as coisas. Mas o quão tão, geralmente, num dia a dia de suporte, vocês são impactados por falta de informação e que vocês têm que, muitas vezes, parar na investigação e ir atrás, de fato, a entender o root cause analysis, entender, de fato, quais são os usuários que estão executando problemas, está acontecendo por todo mundo. Eu sei que tem algumas ferramentas, como, por exemplo, o Service Cloud, você pode colocar ali uma obrigatoriedade das informações, cujo você vai ter o máximo de mitigação desse problema, né? Mas, por exemplo, dando até um exemplo, né? Eu vejo muita gente abrir ticket na Salesforce, o cara não coloca o passo a passo que ele reproduziu. E aí você tem que agendar call, o fuso horário é diferente, e aí vai para o outro dia, então vai aumentando esse tempo de atendimento. Conta um pouquinho para a gente dessa questão. De fato, isso acontece mesmo, né? Às vezes, aquele mesmo usuário que tem a celeridade na resolução é o mesmo que escreve, às vezes, um e-mail para você, me ajude. E aí, a equipe recebe esse me ajude, mas me ajude em quê, né? Em que, como, o que está acontecendo? Ou tem um problema grave, manda um print de alguma coisa que não tem muita relação com o que ele descreve, né? Então, às vezes também não tem congruência no que é escrito do print que é enviado. Então, a gente precisa, às vezes, fazer ligações, fazer as calls, como você mencionou. E, assim, para tentar absorver o máximo possível de informações, para chat, a gente pode usar um pré-chat, né, para colocar o mínimo ali desejado, para já começar aquele atendimento com algumas informações relevantes para o analista se situar também do que se trata, né, é um ponto importante. Na parte de formulários web, a mesma coisa, você meio que parametriza as informações importantes. E até aqui é um gancho importante do que eu mencionei sobre a SLA. Nesse momento, você também pode colocar algumas perguntas ou até campos, né, do seu objeto caso, que você considera relevante para ter a prioridade, né, do chamado para resolução. Então, ali você pode, por exemplo, questionar quantas pessoas são impactadas, se tem impacto financeiro, que momento que aquilo ocorre, e se você tiver uma regra do seu lado, daí você já consegue, até esse caso já consegue nascer justamente com o tempo de resolução, de acordo com o que ele está acertando naquelas perguntas. E, quanto mais informação o cliente fornecer, sem dúvida, mais rápido ele vai ser assistido no chamado e vai ter êxito na resolução. Porque você pegar um chamado, lógico, a gente não tem que exigir que ele mande um log, uma depuração, nem nada disso, mas se minimamente ele colocar, loguei nessa tela, depois eu fui para cá, meu usuário é tal. Porque também acontece, às vezes uma pessoa abre o chamado para outra, daí você vai, por exemplo, você abriu um chamado, estou investigando tudo no seu usuário, simulo, tá, não tem erro. Daí quando você vai falar, olha, eu simulei aqui, não tem problema nenhum, a pessoa fala, mas não é para mim, é para o meu colega ali, que ele foi tomar um café e ele pediu para eu ajudar ele. E aí, assim, daí tem uma celeridade para ser tratada, né, uma priorização, só que ainda a gente não sabe o que é para tratar. Então, a falta, às vezes, de informação, ela vai gerar mais tempo aí de análise e vai demorar aquele chamado para ser encerrado. Quanto tempo é o tempo ideal de você pingar a pessoa quando ela não responde? Deve ter muito caso também, né? O cara abre o chamado e esquece da vida. Aí você fica lá, amigo, tô entrando em contato, tá tudo certo, tem alguma dúvida? Qual é o tempo ideal de ter esse contato frequente na hora que você está atuando no suporte? Eu entendo que o tempo ideal ele tem que ser diário até o fechamento do chamado. Então, por exemplo, o gestor, né, ou quem estiver implantando essa ferramenta de serviço, ele tem que pensar nessas fases de interações, né?
Então, por exemplo, eu vou fazer o primeiro follow hoje, 1h da tarde, deu caixa postal, daí você manda um e-mail falando qual o melhor horário para conversar com você. É mais ou menos a dinâmica do atendimento da Salesforce, né? Só tem a particularidade do fuso, né? Mas no nosso caso, se você estiver atendendo algum cliente no Brasil, você meio que alinha com ele. Olha, a segunda vez que eu estou tentando contato, mas eu não consigo. E vai chegar um ponto que se a pessoa não responder por vários dias, né, daí você estabelece no seu contrato de serviço um limite, né? Porque pensa, você também não pode ficar com um chamado, a pessoa abrir um chamado hoje, você ficar o mês inteiro fazendo ligação, mandando e-mail, e a gente tem que pensar assim, se a pessoa abriu um chamado, é que ela precisava daquele apoio, daquela ajuda. Agora, se passou, sei lá, uma semana, 2 e não aconteceu nada, então você tem que estabelecer dentro do seu contrato um limite para isso. Então, por exemplo, faço 5 interações em dias diferentes, em horários diferentes. Essa ferramenta que você vai utilizar tem que ter rastreabilidade. Então, assim, se você mandou um e-mail, tem que estar ali. Se você fez uma ligação, tem que estar ali também. Porque depois, se aquele usuário ele falar, não, mas ninguém me ligou, você tem também todo esse histórico de atividades para comprovar, né, os e-mails enviados, para comprovar as ligações feitas. E aí cabe a cada regra do jogo aí, se vai ter uma reabertura de chamado, né, que é um indicador também, reopen de casos, ou não. Então, isso daí vai caber também a cada negócio aí. Tem um problema para as empresas agora, né, que foi causado aí nessa década, né? Logo ano passado aprovaram a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso trata ali questões sensíveis. A gente, quando está falando de um ambiente de dev ou de QA, os dados podem ser fake, né? Não é o dado real, né? Mas, por vezes, o time de suporte precisa ir no ambiente produtivo, né? E quando a gente vai no ambiente produtivo, tem aquele acesso, às vezes, full, né? Como administrador, você acaba tendo acesso a dados sensíveis. Como que o time de suporte lidar com essa questão do LGPD? Essa pergunta eu respondi, eu confesso para você que para bastante gente, bastante clientes também e amigos da área, porque de fato está bem latente nessa questão, né, da lei de proteção de dados aí no mercado. Bom, primeira coisa que tem que ser feita de fato, tem que cuidar do ambiente produtivo, né? E as empresas, elas precisam, de fato, ter uma prática de DevOps e governança, né, que também é vinculado ao serviço de sustentação. Lógico, com uma vertente diferente de escopo de trabalho, mas você tem que pensar de como que é o seu fluxo até chegar em produção, né, primeiramente para implantar as coisas, né, falando de deploys, e também para cuidar disso. Então, por exemplo, a parte de DevOps, da governança, você vai limitar algumas coisas no acesso, né? Seja do suporte ou de qualquer outra pessoa que também tem um acesso no ambiente produtivo. Então, você tem que definir quem que vai ter o acesso full-time, qual que vai ser o perfil que vai ter uma administração delegada, que não precisa, né, ter todas as funcionalidades. Se você precisa de uma ferramenta que monitore os eventos, como eu mencionei, né? Os eventos você pode exportar o que a pessoa, se ela exportou um relatório com dados sensíveis, você consegue ver. Na própria org também da Salesforce, você consegue cruzar histórico de login, você vê IPs, você vê também na auditoria da org o que foi mexido. Então, toda essa parte, né, que são funções que a própria org da Salesforce dá, a gente consegue extrair para ter uma segurança maior, né, desse acesso à produção, mas eu entendo que o primeiro momento é que as pessoas e as empresas precisam estabelecer um processo para a chegada em produção e quem que vai ter acesso e como, né? Uma matriz de responsabilidade ali. Então, se você combina o jogo, tem que ter termos também, né? Se vai ter acesso ao ambiente produtivo, tem que ter um termo de confiabilidade das informações que são transitadas. Então, esses são alguns fatores que estão sendo feitos aí, justamente para que o usuário final tenha segurança e os clientes também, de você ter alguém para mexer em produção. A ideia é estabelecer um grupo mínimo de pessoas que tenham essas permissões e você ter um processo de auditoria, um processo aí de DevOps também casado com a governança, que daí com isso você consegue fechar muito bem esse ciclo. Legal, Su. E por último, né, quando a gente tem um problema que ele sai da alçada do suporte, como é que é o processo, né, de endereçamento de resolução? Geralmente, assim, se tem um problema aí,
você tem uma operação de suporte, ele nunca vai sair ali da alçada. Ele vai ter que ser tratado ali dentro dos 3 níveis, ou pelo nível 1, ou pelo nível 2, ou nível 3. Agora, por exemplo, se você fez uma análise de causa-raiz, né, no gerenciamento de problema, e você identificou que tem uma evolução, né, considerável para ser feita, isso vai desencadear uma demanda nova, que daí vai ser uma demanda que vai nascer no suporte e vai nascer para o time de projeto. Então, às vezes, o que para o usuário é um problema é uma necessidade de evolução da plataforma, evolução de regra de negócio, e daí necessariamente vai ter que ser um mini projeto, que daí vai ser tratado diretamente pelo time lá de projeto, e depois disso, né, vai ter que ter um knowledge transfer para o suporte sustentar essa nova aplicação com novas regras, mas sempre esse ciclo, né? Tem que passar pelo suporte e você tem que determinar também dentro do seu contrato até onde o suporte pode ir, né? Porque também o suporte não pode sair desenvolvendo projetos e deixar o serviço de lado. Você tem um contrato para seguir. Então, você tem que estabelecer com o seu cliente até onde o suporte vai, né? Até esse território do suporte, e a partir do momento que vai passar para uma outra equipe, gerando outras demandas. Para te encerrar o bloco, conta aí um caso muito marcante na sua carreira envolvendo suporte. Você se lembra de algum? Acho que tem bastante, né? Eu já vivenciei vários casos. Acho que os que são que dão um frio na barriga são aqueles de lançamento, né, de produtos ou serviços ou veículos. Aquele que você está acompanhando tem que dar tudo certo e vai ter uma virada de chave, né? Então, todo esse lançamento, você atende não só, né, esses usuários internos, e atende o público final. Então, esses desafios aí são bem legais quando tem um serviço novo, uma aplicação nova, e principalmente me chama a atenção quando você tem uma diversidade aí de nichos, né, trabalhados, né? Hoje, particularmente, eu trabalho com alguns, né, energia, montadoras, também na parte de gás, né? Então, assim, você vê que o Salesforce ele é adaptável em várias coisas e o suporte ele acompanha isso. Tem desafios aí para ajudar faturamento, precisa faturar, né? A gente vai até o fim aí para que o cliente consiga estabelecer as vendas, né? E tem esses desafios diários aí que já passei por vários aí de problemas, leads, né? São coisas que são bastante tratadas, formulários de integração aí de websites, Facebook. Acho que são várias dinâmicas aí que são trabalhadas que são interessantes no suporte. Muito bacana, Suelen. Assim, é uma aula aí para quem está, não só, voltando a falar, né, não só quem está estudando, mas é para quem é cliente entender como é que é esse processo, né, de suporte, saber conversar com a sua consultoria, né, ali que está prestando serviço ali, como que deveria fechar o negócio ali, né, como que você tem uma boa prestação de serviço, né? Então, tudo isso é parte de... muita coisa tem que ser combinada corretamente ali, e para as próprias consultorias também, que muitas não prestam muito bem o serviço, né? A gente recebe vários clientes comentando ali que o serviço não é bom e tal, então também serve para as consultorias melhorarem ali a qualidade dos serviços prestados também. Então, prestem bem atenção nessas palavras aí, nessa aula que a Suelen está dando para a gente aí. Então, fica com a gente que no próximo bloco ela vai dar mais dicas. Então, não deixe passar. Aproveite aí, cada minuto aí tem sido muito bom, tá? E se vocês aí não têm uma camisa bacana aqui, ó, como a do canal Salesforce Brasil, do Salescast, vá lá na nossa lojinha, aproveite, que tem camisa lá em promoção, e vocês vão curtir muito aí, tá? Voltamos no próximo bloco aí, segura aí. Estamos de volta, e agora a Suelen vai contar para a gente qual é o perfil ideal para um profissional trabalhar com suporte Salesforce. Bom, acho que o perfil você precisa ser uma pessoa analítica, né? Gostar de desafios, né? De resolver problemas. Acho que é um dos pontos aí importantes do perfil. E como é comum, né, para profissionais de TI em geral, você precisa gostar de estudar, né? Não tem como você ser da área de TI e pensar que você fez um curso ou tirou uma certificação que
que acabou sua jornada, né? Muito pelo contrário. Então, um profissional de suporte, de sustentação, ele tem que gostar de resolver problema, ele tem que gostar de atender o cliente, gostar de se comunicar, tanto verbalmente, a escrita também é muito importante, né, para você interagir com o público, ter empatia, né, acho que são fatores aí que fazem que você tenha um atendimento diferenciado e, logicamente, precisa conhecer muita regra de negócio, e também estudar bastante Salesforce para que você consiga falar a mesma língua com o cliente, conseguir traduzir também para ele. Não necessariamente o cliente ele tem que saber igual a você ou mais, né? Mas você tem que tentar transmitir aí o seu conhecimento de uma forma intuitiva e simples para que seja utilizado no dia a dia, né? Legal, Su. E quando a gente está falando de carreira, né? Quais são os próximos passos de carreira para um analista de suporte, né? Como que ele pode crescer? Essa é uma pergunta muito legal, viu? A minha equipe fala bastante comigo disso, e o que eu tenho para responder é que não tem uma resposta única, né? O analista de suporte, ele pode ser o que ele quiser. Por que eu falo isso, né? Hoje, por exemplo, tem alguns exemplos, né, que eu tenho um profissional que passou pelo suporte que hoje é arquiteto de soluções, outros são POs, funcionais, desenvolvedores, gestor de equipe. Então, assim, a pessoa ela pode ser o que ela quiser. O que ela tem que pensar é que você tem que cuidar da sua carreira de alguma forma, estudando, se aplicando. E o próximo passo, assim, eu vou mencionar alguns, né, que são comuns, mas ele pode ser um grande administrador, pode ser também um consultor funcional, um desenvolvedor, um PO, né, se ele se especializar em uma nuvem específica, se for falando de Salesforce ou qualquer outra solução que ele trabalha. Então, assim, analista de teste, eu tenho o caso aqui internamente no meu time, que eu tenho pessoas que saíram do time de nível 1 e estão dando aula ainda em testes. Logicamente, vão se especializar, né, na parte de testes, CTFL, certificações e mais algumas especificações de automação em testes, mas tem essa possibilidade. Então, assim, o céu não é o limite para o analista de suporte, né? Ele pode ser o que ele quiser, eu até brinco com o meu time, se você quiser ser head, você pode. É só estudar, aprender, ter muita força de vontade, não tem uma limitação assim quando a gente fala de carreira, isso para qualquer cargo, né, que a gente tenha na empresa. Na sua opinião, seria o suporte a porta de entrada para o ecossistema da Salesforce ou não necessariamente? Eu entendo que sim, viu? É uma boa porta de entrada, né? Porque a gente fala muito de experiência do cliente, né? A experiência do cliente, né? Como que a gente consegue traduzir, né, as necessidades do nosso cliente, como a gente consegue agregar valor para o negócio do cliente. Mas eu entendo que são etapas importantes, quando a gente vende, né? A venda vamos pensar que a gente é uma criança que está vendo aquele brinquedo, né? Agora na internet, né? Mas antes era na vitrine da loja e você deslumbra aquele brinquedo até que você consegue ele. Mas muitas vezes você não sabe o que você vai fazer com aquilo depois, ou você não sabe se você mexer de um jeito vai quebrar ou não. E o suporte é o pós-venda, né? É você garantir que aquele produto que foi comprado, aquele serviço, aquele projeto, ele seja muito bem utilizado de uma maneira duradoura, né? Não adianta você fazer um projeto de muitas horas e depois não ter a usabilidade, não ter a adoção da plataforma, não ter ninguém usando nada. Então, eu acho que é um pontapé inicial aí a gente cada vez mais falar da experiência do usuário e falar da sustentação, né? Até por isso que eu achei muito interessante a nossa conversa aqui, porque eu vejo que muitas pessoas mencionam o suporte, mas tem um distanciamento do que é, né? Acho que essa nossa conversa está sendo muito rica, assim, para a gente trocar experiências, porque às vezes, ainda na cabeça de muitos, né, que trabalham na nossa área de TI, o suporte é aquela pessoa que troca ali o toner da impressora, que vai atender um ticket local, né, de alguma aplicação, algum sistema que você tem. É também isso, e é muito valorizado isso na corporação, né? Se você não tivesse esses profissionais, a gente não trabalha, né? Mas ele é muito mais também, então não tem essa limitação. E isso tem que ser pautado com o foco principal, que é ter a experiência do cliente a longo prazo, né? Justamente para a gente manter e fidelizar. Senão você tem um contrato, acabou o contrato, o cliente vai procurar outro porque você não atendeu aquilo que era específico, porque você minimamente você não conhece, né, o cliente que você atende. O problema, Su, e aí é um ponto meio generalista até no Brasil, e eu posso até extrapolar fora do Brasil, mas alguns países tratam isso melhor.
a questão do suporte sendo sempre visto, e aí não só Salesforce, né, no geral mesmo, como custo, como gasto para a empresa, né? Então, muitas não querem investir nessa área. Só que quando você encanta na venda, se você vai vender o seu produto ali, beleza, né? Mas será que você vai vender de novo se essa pessoa tiver alguma necessidade de usar o seu suporte, né? Porque se você não encanta também no pós-venda, certamente essa pessoa ela pode deixar ali de contratar o seu serviço, de usar o seu serviço, né? Se eu comprar os seus produtos. Então, assim, é um ciclo, né? Ele aquilo, se você quer vender uma vez só e nunca mais, investe na venda, né? Vai dar certo, você vai, né? Não importa o resultado depois, né? Comprou, levou, acabou, né? Mas se você quer realmente ter um cliente de médio e longo prazo, você precisa investir no suporte, você precisa investir num pós-venda que atenda às necessidades, né? E não é difícil, pessoal. Assim, o primeiro pensamento que você tem que ter é como eu gostaria de ser tratado se eu tivesse um problema. É tão básico isso, né? E a gente vê que a gente não consegue reproduzir isso no dia a dia, porque se pudesse reproduzir, a gente era mega atendido por cartão de crédito, por telecomunicações em geral, né? Então, assim, a gente é muito mal atendido em todas as áreas, né? E por mais que as pessoas falem assim, vamos melhorar a jornada do cliente, assim, quem quer realmente resolver o problema do cliente, né? São poucas as empresas que realmente investem nisso. Então, tem um problema mais até generalizado, né? Que isso reproduz em todas as áreas, inclusive na de Salesforce. Sim, eu concordo. Acho que esse é um ponto bem importante, porque às vezes as empresas veem como uma maneira de reduzir custos, mas na verdade não. Às vezes o investimento que você vai ter para retratar esse cliente, né, para fidelizar esse cliente, é muito maior do que você atendê-lo quando ele te aciona, né? Porque tem cliente que às vezes você vende um produto, né, isso eu estou falando de nichos diversos, mas você vende um produto, ele não vai te acionar amanhã, né? Às vezes ele vai te acionar depois de, sei lá, alguns meses. Aí é o primeiro contato que aquela pessoa tem com você, você não atende. Aí gera aquele problema que é o cliente que nunca volta. Ele vai acabar aquele contrato, ele não quer nem ouvir falar. E tem a questão da recomendação, né? Se alguém te pergunta assim, tal produto funciona? Não funciona. Tal empresa, ela é boa? Se eu fosse você, eu não contratava. Porque para vender, eles vão te vender, né, o mar, a céu e a terra, e depois você que voe sozinho por aí, porque não vai ter nenhum tipo de assistência, né? Uma coisa que nós não perguntamos a respeito de alocação de equipe. Dependendo do tamanho da minha operação, geralmente, como que eu aloco que eu sei que eu preciso de X analistas de suporte, por exemplo? Tem alguma fórmula mágica, alguma conta específica que você dimensiona? O tamanho da minha operação é X e eu preciso de Y pessoas. Sim. Tem algumas metodologias que até são de dimensionamento, né? A gente fala de WFM, né? Também tem alguns conceitos de e-learning, que é onde você vai dimensionar de acordo com alguns indicadores da sua operação. Pode ser, por exemplo, TMA, tempo médio de atendimento do chat, ou de tempo de resposta. E você vai projetar em cima daquele indicador, no horário de uma operação, por exemplo, das 8 até 17 horas, e você vai ter que fazer essa conta, né, com essa prática, justamente para você saber quantas pessoas você precisa. Mas antes de chegar nesse racional, você precisa entender algumas questões históricas do seu cliente, porque senão você vai dimensionar, fazer um forecast tiro no escuro. Você precisa entender, por exemplo, no mínimo, assim, nos últimos 6 meses, qual o volume de tickets que ele recebeu, né? Porque, assim, você pode pensar que pode ser uma prestação nova de serviço, um cliente novo que chega, né, na sua carteira, ou pode ser um cliente que não tem ferramenta nenhuma e ele não sabe. Para esses dois tipos, você tem que abordar diferente. Se é uma empresa que já tem, você tem que fazer alguns questionamentos para você entender qual é o melhor modelo de alocação para ele. E também não só falando de quantidade de pessoas, né? Você tem que ver o perfil que é adequado. Às vezes, por exemplo, se eu colocar 5 devs ali, não vai atender, porque o volume dele é maior no nível 1.
E o dev, propriamente, tem um perfil específico, que nem sempre ele vai ser tão comunicativo ali na ponta para resolver um problema, por exemplo, de reset de senha, né? Então, você precisa conhecer algumas coisas históricas do cliente e depois você pode utilizar essas práticas aí de WFM, que você dimensiona a sua operação, avaliar um forecast aí de possível demanda de acordo com o nível e fazer a fórmula de learning de acordo com alguns KPIs que você entende que você precisa atingir. Daí, com esse conjunto todo, você consegue chegar num time adequado para atendimento. Falando da remuneração dos profissionais de mercado, né? Como que está a remuneração hoje dos profissionais de suporte de Salesforce? É uma remuneração inferior? Ou como que está isso em relação aos demais profissionais? Eu entendo que a remuneração não chega a ser abaixo, né? Mas eu não posso deixar de comentar que o mercado de Salesforce, né, a gente sabe que a gente não tem tantos profissionais formados ali, né, para atuar em Salesforce, e a gente tem uma demanda do mercado muito alta. Então, assim, às vezes alguns profissionais que não têm ainda uma capacitação adequada recebem propostas exorbitantes para prestar um serviço que às vezes eles não têm aquele skill, né? Eu vejo que a questão da prestação do suporte, né, ele está aderente, não é um salário baixo, mas é um salário condizente com o que ele faz, né? É a mesma coisa, a gente não pode deixar de considerar que às vezes tem pessoas que consideram o salário, por exemplo, do suporte nível 1 como de um arquiteto que tem, sei lá, 15 certificações, né? Então, o que eu entendo, né, que não é um salário baixo, é um salário que vai estar condizente com a sua experiência. Naturalmente, conforme você vai se especializando em Salesforce, tirando certificações, aprendendo, né, serviço, você tem que também saber arte, ou COBIT, DevOps, tem uma imensidão de coisas que um profissional de suporte ele pode se desenvolver para cada vez mais ele ter salários mais atrativos e conseguir também atuar em outras funções, né? Igual alguns exemplos que eu mencionei. A gente tem caso de analista de nível 2 que hoje é arquiteto, né? Fez mágica? Não, se dedicou muito, se estudou e tem uma expertise, né? Essa pessoa que ela passa pelo suporte, ela vai ser um consultor funcional melhor, porque ele vai saber a dor depois do que o projeto acaba. Ele vai saber, né, no final, o dev é a mesma coisa. Passei pelo suporte, porque o dev, às vezes, ele recebe um requisito e ele desenvolve. Mas quando um dev ele passou pelo suporte, ele, peraí, tem uma coisa aqui que eu tenho que arrumar, tem aquele detalhe, né, de UI e UX que eu tenho que tratar ali, né, para ficar uma aplicação mais intuitiva. Então, essa dinâmica que é adquirida no suporte, eu acho que é a cereja do bolo para o crescimento financeiro da carreira. Muito bacana isso, mas eu acho, Suelen, que essa rotatividade é muito legal, todo mundo ter a chance de fazer, um dia estar no suporte, um dia estar no projeto, né? Porque quando a gente faz, às vezes, de trazer um desenvolvedor para dentro do projeto, para ter uma reunião, às vezes, com o cliente, para discutir uma solução com o consultor, muda muito o relacionamento, muda muito a qualidade do trabalho feito, da questão de testes, de tudo, assim, realmente você tem um ganho muito grande, porque você aproxima ali as pessoas e faz com que elas vivenciem também o dia a dia das outras funções, né? Que certamente é isso que a gente fala de experiência, né? De casca, né? Que você vai criando aos pouquinhos, né? E isso te permite certamente engrandecer o teu dia a dia aí, o teu trabalho, vai te enriquecer muito. Bom, hoje o que eu posso dizer é que foi uma boa aula aí, né, de suporte para todo mundo, né, de Salesforce, achei fantástico. Suelen, o que você anda lendo aí, está estudando, ou o que você tem de indicação de leitura, podcast, evento, o que você traz aí para o pessoal? Algumas coisas, né? Eu estudo bastante Salesforce também, né? Nesses dias aí eu estou estudando para a certificação de Service Cloud. Eu sou apaixonada por Salesforce, né? Então vou tirar essa certificação em breve. Então estou estudando nessa parte, fazendo algumas super badges aí para aprimorar o conhecimento. Acho que isso é importante. E também assim sobre leitura, acho que uma dica que eu coloco, principalmente nesse momento que ainda a gente segue em pandemia, né? Maior parte aí das pessoas ainda trabalhando de casa, é procurar leitura com base em rotina, né? O Poder da Rotina é um livro que eu li que eu gostei bastante.
né, de você estabelecer aí rotinas, né, e também você conseguir estruturar o seu dia para que ele fique leve, né? Você estabelecer aí horários de entrada no seu trabalho, hábitos, né? Você tem que ter esse poder do hábito de você moldar aí quais são os seus objetivos e como que você muda, né? Esses hábitos ao longo aí dos dias. Então, acho que esse é um livro que eu gostei bastante, porque daí você consegue fazer essa mudança aí de hábitos, tanto que você quer mudar, que não está te fazendo tão bem. E nesse momento que a gente está 100% aí em casa, né, por conta de restrições, acho que é uma boa prática você conseguir organizar o seu dia com coisas que você gosta de fazer. Seja uma atividade física, uma leitura, ouvir uma música que você gosta e casar isso com seus estudos e com o trabalho. Daí você tem um dia mais equilibrado e, sem dúvida, vai passar mais levemente aí até o fim da pandemia, que a gente torce que encerre logo, né? Maravilha. Então, é o poder do hábito do Charles Duhigg, né? É isso. Muito bom esse livro. Fala do ciclo aí. Gostei bastante. Me ajudou muito, viu? Porque quando a gente ficou 100% aí remoto, né? Ele te fala aí de como você organizar os seus hábitos e mudar os que não te fazem bem, né? Ou que não te fazem ser produtivos. Fala um pouco de procrastinação também, né? Agora que a gente está 100% em casa, é um ponto que a gente tem que cuidar. Verdade. E, Suelen, assim, muito bom hoje. Mas como é que faz para as pessoas falarem com você? Onde eles te acham? Como entram em contato? Bom, para me contatarem, podem me procurar no LinkedIn. Tenho bastante contatos ali. Suelen Correia, vocês já vão me encontrar. Que meu nome não é tão comum, né? Separado, então é fácil de me localizar. Tem meu e-mail corporativo é suelen@collect.com.br. Podem me acionar para tirar dúvidas, para bater papo sobre sustentação, sobre carreira de Salesforce. Acho que fico disponível aí para a gente trocar figurinhas, né? É uma parte aí de Salesforce que está crescendo e eu sinto que tem muitos clientes que não conhecem tão bem. Por isso que eu achei tão interessante a nossa conversa de hoje. Eu acho que pode ser esclarecedor até para quem não conhece o suporte, né? Porque para algumas pessoas só existe o papel do funcional, gerente do projeto, dev, líder técnico, e acabou o mundo do Salesforce. Não, tem outras possibilidades aí, testes, sustentação, de uma diversidade de coisas aí para ajudar na carreira do pessoal, principalmente que está começando. Muito bom. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe aí de enviar seus comentários, feedback pelas nossas redes, site, fanpage no Facebook, no Instagram, Twitter. Você procura lá a gente, tudo @salescast e @canal Salesforce Brasil. Bom, adiciona a gente lá no LinkedIn, tá? O meu é facinho, Thiago com H, Schmitz, que é SCHMTZ. Eu escrevo assim desde criancinha e não erro, então não podem dizer que é difícil. E conta aí pra gente aí, como é que o pessoal te acha? Ti, muito fácil me achar também, Guilherme Monteiro Salesforce, vai me achar em qualquer lugar. E também, canal Salesforce Brasil, vai me encontrar em qualquer rede social. Excelente. Débora, como é que a gente faz para te achar e como é que faz para achar o Whatsley? Bom, a Whatsley, vocês acham lá, whatsley.com, e para me achar lá no LinkedIn, Débora com H, também facinho, Palácios Vanzo, e vai ser um prazer aí conversar com vocês. Fico à disposição e o episódio foi excelente. Parabéns, pessoal, mais uma vez, como sempre, ótimo. Se vocês não assistiram o episódio da Whatsley, é só clicar em algum lugar aqui da tela que vai aparecer para vocês e acompanhar lá também, porque foi bem bacana. Isso, e adiciona também lá os nossos amigos, no LinkedIn Felipe Moreno, ele também está lá no Clubhouse, @Felipe Moreno, o Bruno Passos lá no LinkedIn e a Rafaela Monteiro no Instagram como Rafa CL Monteiro. Tá? Esse episódio ele foi um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultorias em TI. Com uma equipe multidisciplinar, é capaz de integrar grandes resultados com agilidade nos projetos Salesforce, integrando com outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. E também obrigado aí a Débora e ao Whatsley, né, pela parceria aí hoje aí. Para você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir. E se você estiver ouvindo lá pelo iTunes, deixa aí 5 estrelinhas e comentários que a gente lê tudo.
Gui, conta pra gente como é que faz para inscrever lá no YouTube. É muito fácil, só digitar canal Salesforce Brasil lá na busca do YouTube, achar qualquer episódio, né? Ou achar a logo do canal Salesforce Brasil, provavelmente é a primeira coisa que apareça, o símbolo do canal. Clicar em inscrever-se e ativar o sininho lá, colocar todas as notificações que vocês vão ser avisados em primeira mão sobre todo novo episódio que sair. Inclusive os episódios aí que estão programados com data futura, você é avisado tanto para você interagir antes ou interagir no dia do lançamento. Maravilha. Não deixe de ativar o sininho, hein? Pessoal, muito obrigado. Nos vemos na próxima, viu? Tchau, Até tchau. mais, pessoal.